Continuando os conceitos básicos sobre análise de circuito, nós temos agora o curto-circuito. E nada mais é que algum trecho do circuito com resistência elétrica nula, na teoria, ou muito próximo a zero na prática. E também no curto-circuito, a tensão sobre esse trecho ela é nula, ou muito próximo a zero na prática. Então aqui, eu vou marcar aqui um trecho de X até Y de curto-circuito. Do ponto X ao ponto Y, eu dei um curto-circuito. Então, nós digamos um jumper, um fio, do ponto X ao ponto Y. O que aconteceu aqui nesse caso? Nesse caso, nós temos aqui que essa corrente I, ela não vai se dividir, ela vai toda sempre pelo menor caminho. O melhor caminho para ela é o caminho de menor resistência, então ela vai vir por aqui. E aqui nós não teremos corrente, tá? Nós não teremos corrente. É como se esse resistor não existisse no nosso circuito. Porque ela vai escolher o caminho de menor resistência, que é o caminho de resistência nula, ou muito próximo a nula na prática. A tensão nesse ponto vai ser igual a zero, também vai ser nula. Já no circuito aberto, nós temos o inverso. A tensão elétrica no ponto medido vai ser máxima, ou seja, vai ser igual à tensão da fonte, e a corrente vai ser nula. Isso vai ocorrer devido à resistência nesse ponto ser infinita. Então imagine aqui o ponto AB desse circuito aberto, com a chave aberta. Nós temos aqui um circuito que nós chamamos de circuito aberto. E aí nós colocamos o multímetro aqui, digamos o multímetro aqui, e podemos medir aqui a resistência. Ela vai ser muito elevada, ou seja, esse símbolozinho de infinito, e a tensão nesse ponto, ela vai ser igual à tensão da fonte. Então, é isso que temos no circuito aberto, né? A corrente, por outro lado, a corrente, ela vai ser zero, tá? Então, a corrente vai ser zero. Claro que se você ligar o multímetro aqui para medir a corrente dessa forma, você vai fechar o circuito, porque a corrente ela tem que ser medida em série. Então, para você medir a corrente com o multímetro, você teria que abrir um outro ponto aqui, ó. Só para... Você teria que aniquilar um ponto aqui e medir a corrente. E aí você veria que a corrente daria zero. Então, observe que as relações são inversas. Está aqui o quadro resumo. Ó, circuito aberto. Então, o ponto AB, imagine que é o circuito aberto. Nesse circuito aberto, a tensão que cai nesse resistor aqui é zero. Por quê? Porque a corrente é zero. Entretanto, essa tensão da fonte VS vai toda recair sobre o ponto AB. Então, nós teremos aqui o VS caindo aqui. Porque esse ponto está aberto. Se você medir com o multímetro, você vai ver que esse valor vai dar o próprio VS. Você pode também substituir esse ponto AB por uma resistência de valor muito alto. Valor muito alto. Ou próximo infinito, né? Que seja considerado infinito para esse circuito, por exemplo. Na teoria, ela é infinita, tá? Já na corrente, né? Quando a gente está falando de corrente de curto-circuito, imagine aqui o ponto AB e você dá um curto-circuito. É a mesma coisa que você pode substituir esse trecho por uma resistência nula, ou também chamada de resistência de curto-circuito. E essa corrente aqui, o IS, que vem da fonte de corrente, ela vai toda pelo melhor caminho. Ou seja, ela vem toda pelo curto-circuito, ela vem toda por aqui, ó, toda por aqui. E nesse resistor R aqui, nós não teremos corrente. Não teremos corrente, por quê? Lembre-se sempre, a corrente sempre escolhe o caminho de menor resistência. Dessa forma, ela vai preferir o curto-circuito ao resistor em paralelo. Vamos começar aqui com os resistores. Bom, os resistores são os elementos responsáveis por dissipar energia em um circuito, ou seja, eles transformam a energia elétrica em
energia térmica. Então, olha alguns equipamentos que possuem resistência. Então, geralmente os aquecedores possuem resistência. Nos circuitos eletrônicos nós temos vários tipos de resistores, Os mais comuns são esses resistores com filetes, né? Os mais comuns em circuitos de potência, de fonte, claro. Em circuitos, esses circuitos menores, você não vai encontrar esse tipo de resistor. Você vai encontrar resistores que são montados sobre superfície. Desses resistores que você geralmente trabalha em laboratório para fazer o estudo de circuitos, nós temos aí os tipos fixos, tá? Então, filme de carbono, filme de metal, filme de óxido, geralmente eles são constituídos de vários filmes sobrepostos uns aos outros, tá? Formando camadas, e com isso daí você tem o aumento ou diminuição da resistência elétrica dos mesmos. Aqui a gente tem um tipo de resistor de filme espesso, tá? Que é um filme único, mais grosso. Aqui nós temos aqui um resistor esmaltado com revestimento de silicone. Aqui nós temos outros tipos de resistores, tá? Então esse resistor aqui em linha, chamado de resistor em linha, onde nós temos vários resistores em série. Você pode escolher aqui, por exemplo, se você escolher esse ponto aqui, ó, você tem 1K ohm. Se você escolher pegar do primeiro e do último ponto, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 K ohm. Considerando que cada um seja 1K ohms, tá? Então aqui tá meio ruim, mas é 1K, tá, pessoal? 1K ohms cada um. Então, o formato dele é esse aqui, mais ou menos. Então você pode pegar um resistor desse aí e fazer várias utilizações, vários circuitos com ele, tá? Nós temos aqui os montados sobre a superfície. Então geralmente ele vem com um númerozinho, você só vai conseguir saber a resistência dele ou sacando ele para medir. Sacando, você tem que sacar o resistor para medir, ou olhando num esquema elétrico. Aqui outros exemplos de resistores, tá? Esse aqui é o resistor esmaltado que a gente mostrou lá há pouco. Então esse aqui é o tipo de construção dele. Nós temos também os resistores variáveis, ou seja, que é possível você variar a resistência elétrica deles. Os mais conhecidos são os potenciômetros, tá? Os potenciômetros. Mecanicamente você vai mudar o contato dele, aumentando ou diminuindo o filme de resistência. Dessa forma você vai mudar a resistência, como se você tivesse um resistor que você pudesse mudar a resistência dele. Nós temos também aí tripote, temos potenciômetros lineares, tá? Então tripote esse aqui geralmente você vai ver muito em circuitos menores. E o potenciômetro eletrônico, você vai mandar um código digital para ele, e a partir desse código binário ele vai decidir qual é a resistência a ser utilizada. Qual é a representação desses resistores nos circuitos? Então, potenciômetro ele vai ter uma seta. Nós podemos representar resistores tanto com quadradinho como dessa forma. Aqui geralmente aqui é um padrão que é chamado padrão europeu. Esse aqui é o padrão americano. O potenciômetro você vai colocar uma setinha que indica a variação. E aí, esse desenho aqui, ó, vai indicar tripote, tá? Então, esses elementos aqui, ó, que você geralmente faz a variação deles utilizando aí uma chavezinha de Fender ou Philips. Nós temos aqui também um variável que é o LDR. O que o LDR faz? Ele varia a resistência de acordo com a luminosidade. Então, ele vai ter esse símbolozinho que indica a luz chegando. E o código de cores. Então, se você já percebeu que esses resistores que você utiliza aí como hobby, né, eletrônica hobby e tal, fazer projetinhos para fazer projetos no protoboard, etc. Eles têm umas marcações de cores. Então, o que significa essas marcações de cores? Bom, o resistor mais comum ele tem 4 marcações de cor, 4 que nós chamamos de faixas de cores. Sempre a que estiver mais longe é a última. Então, aqui as outras que estão juntas, você vai começar a contar 1, 2, 3, ó. A quarta vai ser a última, que ela está mais longe. Então, essa aqui, amarela, meio dourada aqui, ela é a última. Então, você começa pela outra ponta. 1, 2, 3. Primeira vermelha, segunda faixa preta, terceira faixa marrom.
Cada faixa dessa significa um número. Então, preto é 0, marrom é 1, vermelho é 2, laranja é 3, amarelo é 4, verde é 5, azul é 6, violeta é 7, e o cinza é 8 e o branco é 9. O ouro e o prata significam faixas de tolerância. O ouro mais ou menos 5% e o prata mais ou menos 10%. Entretanto, se ele estiver aqui na terceira faixa, ele vai significar 0,01 o ouro, 0,01 o prata, tá? Então, cada faixa dessa tem um significado. Observe aqui, eu vou dar o exemplo para vocês para resistores de 4 e de 5 faixas. Então, o de 4 faixas, a primeira faixa é um número, é casa decimal. A segunda faixa é casa decimal. Isso eu estou analisando de 4, tá, pessoal? Ó, de 4 faixas, eu vou botar aqui para vocês não se confundirem. Então, de 4 faixas, o primeiro tá aqui. Segunda faixa. Terceiro é o chamado de multiplicador. E a quarta é a tolerância. Então, por exemplo, esse resistor de cima aqui, ele tem a primeira faixa verde. Então, você vai colocar um 5. A segunda faixa é azul. O azul é 6. A terceira faixa é amarelo. A terceira faixa é multiplicador. Você vai ver que no multiplicador amarelo você vai ver que é vezes 10K. 10K. Lembre que o K significa quilo. Ou mil. Então, 56 vezes 10K. E a tolerância, que é a última, é o prata. Você vai ver no prata é mais ou menos 10%. Então, 56 vezes 10 vai ser 560K. Mais ou menos 10%. Ou seja, qualquer resistor que tiver essas faixas, ele vai variar entre 560K menos 10%, que dá 56K, e 560K mais 56K, ou seja, mais ou menos isso aqui é tolerância, tá, pessoal? Então, dentro dessa faixa aqui vai dar 504. 504K até 616K. Então, se você pegar um resistor que tiver essas cores, você vai medir, ele vai ter que dar entre esse valor, tá? Entre 504K a 616K ohms. Por quê? Porque a faixa nominal dele, o valor dele nominal é 560. Só que a gente tem o prata, que é uma tolerância. Então, dentro dessa faixa, esse resistor vai estar ok. Se você medir esse resistor e estiver fora dessa faixa, então você tem que trocar ele, que ele está com algum problema. Agora no de 5 faixas. Vamos fazer o de 5 faixas agora. No de 5 faixas, a primeira faixa é um decimal, né? Segunda faixa decimal e terceira faixa também decimal. Primeira, segunda, terceira faixa. Já a quarta vai ser o multiplicador. E a quinta vai ser a tolerância. Então, fazendo aí a análise para esse resistor aqui, nós teremos vermelho, 2. O número dele vai 2. E a segunda faixa laranja, que é 3. A terceira faixa é o violeta, que é 7. E o multiplicador dele é 1. Ou seja, vezes 1. Você vai multiplicar por 1. E a tolerância, mais ou menos marrom, que é mais ou menos 1%. Mais ou menos 1%. Então ele vai ser igual a 237 ohms, mais ou menos 1%. E aí só é você calcular aí 1% para cima e para baixo, tá?
Então, se você vai medir esse resistor, ele é um resistor, geralmente um resistor de precisão, que tem 5 faixas. Ele vai estar aí 234,3. Não, na verdade nem dá 234, e a parte de cima vai ser 237 ele vai ter que estar variando aí, ó, nessa faixa, tá? Você vai medir esse resistor, vai ter que estar se ele estiver fora dessa faixa, ele está com problema. Por quê? Porque a nominal dele é 237, só que ele tem essa tolerância de mais ou menos 1%, tá? Então ele pode estar dentro dessa faixa aí. O ideal é que ele seja o quê? 237. E de cima 260. Tá. Para fazer a medição de resistores, você deve desconectar o resistor do circuito e fazer a medição dele fora. Então você colocar o ohmímetro, você colocar o resistor ele fora do circuito, ele não tem polaridade, tá? O resistor é um elemento que assume polaridade quando interligado a uma fonte. Então você pode colocar de qualquer ponta o multímetro e você vai medir a resistência. Então aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Então vocês deem uma olhada aí no material depois, para vocês verificarem se está corretinho. Uma ressalva aqui é o de 6 faixas, tá? Então nós temos resistores também de 6 faixas. Então aqui nesse exemplo tá bem explicadinho aqui, tá? Bem explicadinho o que é cada coisa. A leitura dele é igual ao de 5 faixas, tá? Igual. O que muda é a sexta faixa aqui, o que ela vai significar? Coeficiente de variação de resistência por temperatura. Então ele vai ter um coeficiente específico para mudança dessa resistência, desse valor nominal dela aí, de acordo com a temperatura, tá, pessoal? Além da tolerância normal, ele vai ter uma tolerância à temperatura. Bom, o importante é você saber o que significa essas faixas, tá? Se você preferir, você pode utilizar uma ferramenta online, tá? Então eu deixei o link aqui de um site no qual você pode colocar as cores e saber o valor do resistor, ou você pode também baixar esse aplicativo da Play Store, né, para Android, o Resistor Code Calculator. Nele você coloca as cores e aí ele já dá o valor do resistor com as tolerâncias. Para o iOS eu não pesquisei nenhum, mas com certeza deve ter algum app similar. Condutância, outra coisa muito importante também em eletricidade é a condutância, tá? A condutância nada mais é que o inverso da resistência. Então, um resistor de 2 ohms, por exemplo, tem a condutância de 1/2. E o Szinho que significa sims. Então eu tenho a condutância de 0,5 sims.